E o nosso quarto indicador de liquidez, ou seja, uma outra forma que nós temos de certificar a capacidade dessa empresa honrar os compromissos, é a liquidez imediata. Nessa situação, eu vou considerar apenas as contas de disponibilidade, o que a empresa tem hoje no seu caixa e no seu banco. E vou fazer a relação com todas as dívidas de um ano. Então, será que essa empresa consegue honrar seus compromissos, considerando esse dinheiro disponível? Então, a gente pode até, inclusive, fazer uma analogia na pessoa física. Se eu, Eduardo, ou você que está representado na figura da pessoa que está buscando conhecimento, se você, o dinheiro que você tem na sua carteira, na sua bolsa, no seu banco, consegue pagar qual nível de conta ali ao longo de um ano, né? Muitas das vezes pode acontecer que às vezes a própria conta do mês acaba não fechando, né? Situação talvez um pouco desconfortável. Mas essa análise de liquidez imediata, voltando aqui para a área corporativa, seria se a minha empresa fosse fechar as portas hoje, por exemplo, o quanto de dívida ela consegue saldar. Então é um indicador interessante nesse aspecto. Então vamos aqui criar ele e fazer a análise. Então liquidez imediata, representada por LI na abreviação. Então vou colocar igual, não preciso aqui abrir o parêntese, tá? Apenas eu uso o parêntese quando tiver funções que eu tenho que somar ou subtrair, antes de fazer, por exemplo, um processo de divisão, multiplicação, para eu guiar o Excel e mostrar o que ele tem que fazer primeiro. Vou lá na aba de balanço patrimonial, seleciono a conta caixa equivalência de caixa. Caixa equivalência de caixa são bancos, tá? Então é a própria conta caixa, o dinheiro em espécie e os direitos, né, que está lá no banco, né, que eu posso sacar a qualquer momento. Não seleciona as contas aplicações financeiras. A aplicação financeira ela vai entrar se ela tiver uma liquidez imediata, se eu puder sacar esse dinheiro a qualquer momento. Aqui, como nós estamos fazendo um exemplo, ele não mencionou essa informação, qual é a liquidez dessa aplicação, eu posso sacar será em qualquer momento? Então, nós vamos ser conservadores e não vamos colocar essa informação. Se for uma situação que se aplica à realidade que você está fazendo aí, você deve considerar essas aplicações financeiras. Claro que sempre questione que se você pode sacar em qualquer momento, sem inclusive ter um ônus, né, sem um desconto de uma taxa, tudo bem? Você considera essa informação aí no seu cálculo, na sua composição, porque é um dinheiro que você tem imediato, você pode contar com ele, sem ser prejudicado, né? Dividido pelos passivos circulantes, que são as dívidas de curto prazo. Tá? Já está na tela ali na parte inferior, já tem o resultado de 2019, faço a mesma coisa para o ano de 2020. Então, caixa equivalência de caixa, dividido pelos passivos circulantes. E aqui eu já tenho, então, pronto o nosso indicador de liquidez imediata. Eu vejo que ele é menor do que 1. Isso geralmente é muito natural, né, que uma empresa ela não tenha tanta disponibilidade assim, tanto dinheiro em caixa. Então, vamos voltar à analogia. Será que uma pessoa, ela na sua bolsa, na sua carteira, no seu banco, ela tem um dinheiro para saldar as dívidas do ano todo? Isso pode acontecer, mas a gente sabe que não são todas as pessoas que têm essa situação, né? Se a gente tiver nessa situação, é uma situação louvável, né? A gente está economicamente muito bem de maneira geral. Situação, inclusive, muito boa. Mas a gente sabe que na realidade não é todo mundo, né? Ou muitas pessoas que têm esse tipo de situação. E na empresa também não é assim. Até porque na empresa não seria uma vantagem. Ter esse dinheiro parado pode demonstrar que eu não estou sabendo aplicar os meus recursos. Enquanto eu poderia pegar esse capital de giro, barganhar condições melhores, pelo menos no valor da mercadoria, poderia reinvestir em equipamentos e uma série de outras coisas. E eu vejo então realmente que ele é insolvente e vejo que está reduzindo um pouco, né? De 0,37 no arredondamento para 0,35 aproximado. Então eu vejo que piorou a liquidez imediata de um ano para o outro. Sempre a nossa análise aqui é comparar de um ano para o outro. E na leitura também eu já vou arrastar e vou fazer a adaptação, tá? Então, para cada R$1 de dívidas que essa empresa possui, ela tem em 2019 0,37 de disponibilidade imediata. Já em 2020, para cada R$1 de dívidas que essa empresa possui, ela tem 35 centavos aproximadamente de disponibilidade imediata. Então, eu percebo que essa parte inicial da fórmula é bem semelhante, apenas a gente fazendo a adaptação. Pego aqui o espelho, né, da liquidez imediata, para a gente fazer a adaptação de forma correta, né? Essa é a leitura que está no nosso e-book, no nosso material de apoio. Verifico e certifico que realmente a primeira etapa está ok da leitura. Para cada R$1 de dívida de curto prazo, a empresa possui 0,37 em 2019, 0,35 em 2020. Precisa alterar apenas o final. Disponibilidades.
Pronto, alterei só a etapa final. Inclusive, se eu quiser, eu posso copiar aquela etapa final, colar ali, da forma que você quiser ou achar melhor. E aqui eu posso verificar, certificar novamente que a minha leitura está correta. Então aqui nós validamos todos os indicadores de liquidez, desde a liquidez geral, corrente, seca, imediata, todos eles de forma automatizada para a gente ter esse ganho de tempo quando a gente for analisar uma outra realidade de uma empresa.